Vamos com informações ao vivo, porque a Polícia Federal deu início a uma nova fase da Operação Overclean, que investiga o suposto esquema criminoso que pode estar desviando fundos públicos provenientes de emendas parlamentares. Quem chega com todos os detalhes é a Rani Veloso, direto de Brasília, para atualizar a gente sobre mais essa etapa e quem são os alvos também dessa ação. Rani, bom dia. Bom dia, David de Tarso, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Essa é a 9ª fase da Operação Overclean, que foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal com o apoio da Controladoria Geral da União e Receita Federal. Ao todo, 9 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos aqui no Distrito Federal e também na Bahia, nos municípios de Mata de São João, Veracruz e na capital, Salvador. Entre os alvos desta operação está o deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, que já havia sido alvo na 4ª fase da Operação Overclean. Na ocasião, 2 prefeitos foram presos. Desta vez, o Supremo Tribunal Federal, que foi o responsável pela expedição desses mandados de busca e apreensão, também determinou o bloqueio de mais de 20 milhões de reais, que tem origem em movimentação ilícita desses recursos financeiros e que eventualmente poderá ressarcir os cofres públicos com esses valores. O objetivo dessa operação da Polícia Federal é desarticular essa organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. Eles também podem responder, além de organização criminosa, por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, fraudes em licitação e também peculato. De acordo com a Polícia Federal, o esquema funcionava da seguinte forma: os recursos que eram liberados através das emendas parlamentares iriam ali para obras que passavam por um processo de licitação e servidores públicos faziam com que empresas pudessem ganhar essas licitações e aí esses recursos eram transferidos, eram repassados nesse esquema de desvio de emendas parlamentares. A gente está aguardando do Supremo Tribunal Federal a derrubada do sigilo desta operação, que está com o ministro Flávio Dino como relator. Ele tem ali encabeçado várias investigações em relação a desvio de emendas parlamentares. E também tivemos acesso agora há pouco às imagens do apartamento funcional do deputado Félix Mendonça Júnior, aqui em Brasília, que foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal saiu, os agentes da PF saíram por volta das 8h25 da manhã desta terça-feira deste apartamento funcional na Asa Sul, aqui em Brasília. Além disso, o apartamento dele na capital da Bahia, em Salvador, foi alvo também desses mandados de busca e apreensão. A gente fica aqui aguardando os desdobramentos dessa operação e também as atualizações para saber quem foram os outros alvos desta 9ª fase da Operação Overclean. Volto com vocês. Certo, Rani. Então a gente segue em contato para mantermos a nossa audiência, nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News, muito informada. Valeu por enquanto pelas informações, pelos detalhes. Mais uma etapa então da Operação Overclean, emendas parlamentares e esse mecanismo que é utilizado muitas vezes para desvio dos recursos que deveriam servir à população, mas estão servindo às pessoas que fazem a gestão desses recursos, Mano Ferreira. Pois é, David, isso mostra como, de forma, com um exemplo, qual que é o problema estrutural na construção do orçamento público brasileiro, da falta de governança clara, ou seja, falta de regras que façam com que o gasto público seja realizado, de fato, com avaliação de qualidade do efeito daquele gasto, avaliação de desempenho sobre qual é o propósito que deve ser gerado a partir daquele uso do dinheiro que é do pagador de impostos. Na prática, a gente não tem critérios realmente que façam com que a destinação do dinheiro público ocorra com qualidade. Na prática, o deputado indica para onde vai aquela emenda e muitas vezes acaba indicando para uma empresa amiga, um esquema que consegue pegar uma parte daquele recurso e
fazer um desvio que, no fim das contas, geralmente alimenta tanto o enriquecimento pessoal do deputado, mas, sobretudo, financia a sua campanha à reeleição com dinheiro sujo. Na prática, é isso que a gente vem assistindo. Os deputados e senadores se reelegem perpetuamente a partir de dinheiro roubado da própria população. Isso precisa mudar, mas precisa, de fato, de um debate sobre a governança orçamentária do Brasil. Porque, enquanto a gente ficar de operação em operação, de deputado em deputado, isso vai ser um trabalho de enxugar gelo e que acaba, muitas vezes, sendo um enxugamento seletivo, porque a gente sabe que, infelizmente, esse tipo de corrupção está entranhada no Congresso Nacional. Eu discordo do Mano. Por quê? Eu não acho que é um problema sobre eficiência e uso. Por quê? Embora esse seja um problema também. Aham. Porque aqui, o que acontece é que eles chamam isso, né, de a volta. Então, é um esquema que, se comprovado, é um esquema de propina, como nós já vimos em vários casos. Basicamente, para a nossa audiência que talvez não saiba, o que está se tratando aqui é um caso de você coloca 20 milhões para uma empresa, ela te devolve 2 milhões ali, né? Porque, afinal de contas... Uma comissão. Uma comissão de vendas, algo totalmente legal, porque, veja, o dinheiro não é dele, o dinheiro é do Estado, é do povo. Não tinha que ter volta de nada, não é dele. Ele está fazendo o papel que ele é pago para fazer, como deputado federal. Quem tiver nessa condição está fazendo o papel de deputado federal. E aí o que acontece? Essa licitação, esse valor vai mais alto. E aí esse mais alto volta com essa situação aí de propina. Ainda que o projeto o projeto pode até ser bom. O problema aqui é a propina. E por que deputados federais ou políticos no geral, não estou dizendo que todos, tem muito político bom que trata o dinheiro público com qualidade e que respeita isso, mas por que eles fazem isso? Me fala, um deputado ou um político que está preso nesse momento por questão semelhante. Mesmo após os desvios de Mensalão, Petrobras e tantos outros escândalos de corrupção que assolam o Brasil. Não tem. E é impunidade. A impunidade faz a pessoa cometer o crime, porque ela sente que ela não vai ser pega. Então, o Mano está apontando um problema que eu acho que até para algumas emendas, RP6, RP9, é muito característico. Mas o problema principal para mim é que no final do dia, as pessoas não acham que vão ser pegas. E se elas forem pegas, elas sabem que vão sair livres. É impunidade. Eu concordo que é óbvio que as pessoas que roubam têm que ser pegas, presas e condenadas no rigor da lei. Isso é óbvio. Mas isso é o pós. O que eu estava falando é do pré, né? Ou seja, é do preventivo. É como que a gente diminui esse volume de escândalos. Escolhendo bem, porque se você tem também ali a impunidade, como a gente mostrou aqui no Maranhão, daquela cidade onde vereadores, prefeito, vice, todo mundo foi afastado e depois eles foram liberados pela justiça. O critério da 50 milhões. destinação... Até os promotores falaram... Não. Gente, eu não quero mais, vou pedir exoneração. O critério às vezes é bom. David. O critério é bom. Mas nessas emendas o critério é terrível. O critério é uma estrada, é uma escola, é um hospital. Mas sem avaliação. Eu achei, o David ele colocou aqui para mim o ponto que é principal. Ele falou assim, como que a gente previne? Escolhendo bem. Mas com a forma que hoje a gente estruturou o nosso sistema eleitoral, a gente não consegue escolher bem. Porque a gente não tem a oportunidade de um debate de ideias que seja democrático, que seja igualitário. Quem já está no poder, quem é apadrinhado por alguém que está no poder e tem a máquina pública ao seu favor numa campanha eleitoral, já larga anos-luz na frente. E isso impede que hoje o nosso sistema eleitoral funcione como deveria ser, com a gente conseguindo escolher os candidatos pela sua capacidade, pelas suas ideias e pelas suas falas. Por quê? Porque a gente só ouve aquele que já está no poder. A gente nem conhece outros candidatos, porque a gente não tem acesso a eles. E olha que eu estou falando aqui como uma pessoa que se interessa por política, que vai atrás. Mas é muito difícil de você ter acesso a certos candidatos que não têm a máquina pública ao seu favor. E aí, quando a Jess coloca a questão da impunidade, eu coloco mais uma questão. Se aquele respectivo deputado não fizer, outro vai fazer e vai tomar o lugar dele. Então ele se coloca, eu não estou aqui vitimizando, pelo amor de Deus, porque está errado, mas ele se coloca numa posição de que aquilo faz parte do jogo. E se ele não jogar junto, ele que vai cair.
por isso que ele faz. E muitas vezes são tratados também como perseguidos pela justiça e tudo mais. Então, assim, a gente precisa ver uma lógica acontecendo para que a Polícia Federal, a Polícia Civil tenha um trabalho de investigação e identifique essas pessoas que promovem esses desvios.